Olá, pessoal do curso Técnico em Manutenção Automotiva. É o professor Euripes, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina sobre a teoria da usinagem. Nós estamos aqui hoje na aula 7, né? E vamos até a aula 10. Então, bons estudos para vocês. Bom, nas aulas anteriores de usinagem, nós falamos aí sobre a usinagem na máquina torno mecânico. Então, a usinagem na máquina torno mecânico é feito em peças cilíndricas, né? Então, o torno mecânico é uma máquina industrial que possibilita a usinagem de qualquer tipo de peça, desde que ela seja cilíndrica, redonda como essa peça aqui. E para fazer a usinagem no torno, nós temos que ter, né, claro, a máquina torno mecânico, um material que seria talvez um aço, né, um alumínio, que é preso na placa do torno mecânico e essa peça presa vai girar no momento que ligamos o torno mecânico. Então, no torno mecânico é colocado uma ferramenta de corte, né? Uma ferramenta que é de aço muito duro, que a gente chama de bits, ou então de pastilha, e essa ferramenta fica parada enquanto essa peça vai girando aqui. Tem uma espécie de um volante pequeno, um anel graduado, que a gente empurra, vai empurrando essa ferramenta aqui contra a peça que está girando, então vai saindo aqui um cavaco, né? Um pequeno cavaco, desprendendo o material da peça até dar o formato que a gente quer com a medida que nós queremos, né? Quando usa o torno mecânico, é necessário medir a peça com o paquímetro para verificar se a medida está de acordo com o desenho técnico. Mas o que eu quero mostrar aqui é que, não sei se está dando para vocês verem aqui, onde eu fiz uma linha pontilhada de vermelho, quando a ferramenta de corte encosta na peça que está girando lá na máquina torno mecânico para, né, arrancar o material, o cavaco, existe um atrito muito grande da ponta da ferramenta com o material da peça que está girando. Então esse atrito é que possibilita retirar o cavaco e reduzir as medidas da peça. Então esse atrito gera um calor muito alto, que pode chegar até 600 graus, que é uma temperatura muito alta, chega às vezes até envermelhar a pontinha da ferramenta. Esse calor provocado pelo atrito da ferramenta aqui com o material de aço da peça gera um desgaste aqui da ferramenta, ou pode até quebrar a ponta da ferramenta. Além da superfície da peça que está sendo construída não ficar muito lisinha. Então, para isso, a gente usa um recurso para diminuir essa temperatura e esse atrito, que é o que nós vamos falar aqui a seguir no próximo slide. Refrigeração durante o torneamento ou durante qualquer processo de usinagem. Então, essa refrigeração é feita com um jato de óleo refrigerante, que é a mistura de um óleo com água. Ele tem assim uma cor meia leitosa, uma cor branca, né, parecendo até um leite assim no visual, mas pode também ter uma cor transparente, parecendo assim uma limonada, né? Então, a refrigeração tem o objetivo de resfriar a ponta da ferramenta e a peça durante a usinagem. Pode ser no torneamento, na furação, na fresagem. Então, aqui nós estamos vendo, né? É uma peça redonda aqui presa no torno mecânico, né? E aqui tem um jato de refrigeração, tá vendo? Um jato de refrigeração para refrigerar a ponta da ferramenta e a peça durante o processo de usinagem, para não estragar a ponta da ferramenta, já que a ferramenta é uma peça que é cara, né? E a usinagem ficar completa. Então, todo processo de usinagem é recomendável colocar essa refrigeração, ok? Aqui nós estamos vendo também na outra figura, né? Essa parte redonda aqui é a placa do torno mecânico que está girando, né? E a ferramenta está cortando a peça. A foto está um pouco pequena, não dá para ver. E aqui vocês estão vendo o jato, né, de refrigeração. Geralmente nos tornos mecânicos tem essa mangueirinha aqui, né, que pode ser azul, pode ser vermelha, pode ser preta, né? Essa mangueirinha vai direcionar o jato de óleo refrigerante. Mas tem torno mecânico que não tem mais essa mangueirinha. Então a gente pode colocar num recipiente que chama almontulia e ir jogando com a mão aqui na ponta da ferramenta durante a usinagem.
Então, a refrigeração é fundamental para resfriar a ponta da ferramenta e a peça durante o processo de usinagem, quer seja uma furação com broca, um torneamento no torno mecânico ou um fresamento. Bom, nesse slide aqui a gente está vendo a refrigeração durante o processo de usinagem. Aqui é uma furação na furadeira, a gente está vendo aqui uma broca, né? E um jato, aliás, 4 jatos aqui, né? De óleo refrigerante, que eu falei com vocês que ele tem essa cor aqui, às vezes parece uma limonada, às vezes parece um leite, né? Da cor do leite, mas é um produto, né? Químico que é misturado com água. Então, dependendo da furação, precisa de ter vários jatos do fluido refrigerante para não deixar a ponta da broca, nesse caso aqui, esquentar e nem a peça também, ok? Então, isso é muito importante, a refrigeração durante qualquer processo de usinagem. Bom, nas aulas anteriores nós falamos sobre o processo de usinagem de torneamento, né, que é fazer uma peça de forma cilíndrica, redonda, e vimos também o processo de furação, que é fazer furos na furadeira com a broca. Hoje nós vamos comentar aqui sobre um outro processo de usinagem que chama fresagem ou fresamento, né? Fresagem, fresamento é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, o que é a fresagem? É quando nós queremos construir uma peça por usinagem que não seja redonda, uma peça quadrada, uma peça retangular, uma peça triangular, uma peça que tem assim uns degraus parecendo uma escada, né? Uma escadinha. Então, isso a gente usa a fresagem. Então, a fresagem não faz usinagem de peça redonda. Ela é uma máquina, né, que vai proporcionar a usinagem através de uma ferramenta de corte que chama fresa, a usinagem de uma peça que não é redonda. Então, quando a gente precisa de construir uma peça que não é redonda, é quadrada, por exemplo, como essa aqui, nós vamos usar o processo de fresagem e não o processo de torneamento e não o processo de furação. Entendeu? É um outro tipo de processo de usinagem muito usado para fazer peça lá da indústria automotiva, né? No automóvel tem muitas peças lá da caixa de marcha, da suspensão, até do motor, que são feitas por usinagem pelo processo de fresagem lá na fábrica de automóveis. Então, usinagem, um outro processo de usinagem é a fresagem, também chamado de fresamento. Então, o fresamento ou fresagem é uma operação de usinagem com formação de cavaco através de uma ferramenta, né, com muitas pontas de corte chamada de fresa. Então, lá no torno mecânico, a ferramenta chama bits ou pastilha. Aqui na fresagem, no fresamento, a ferramenta chama fresa. Então, o nome da ferramenta é fresa. O nome da máquina é fresadora. E o nome do processo, fresagem ou fresamento. Na máquina fresadora, geralmente é realizada a usinagem de peças retangulares, peças quadradas, peças com rebaixo, né, degraus, igual eu falei, parecendo uma peça que tem assim um degrau parecendo umas escadinhas, né? E também a usinagem e a engrenagem. A engrenagem a usinagem da engrenagem, os dentes da engrenagem são realizados na máquina fresadora pelo processo de fresagem. Okay? Para diferenciar do processo de usinagem de torneamento, que é só peça redonda, peça cilíndrica. Bom, nessa foto aqui de usinagem, de fresamento, de fresagem, nós estamos vendo aqui foi uma foto tirada lá da máquina fresadora. Nós estamos vendo aqui a ferramenta, tá vendo? Que chama fresa, que ela tem múltiplos cortes aqui, tá vendo? O bits lá no torno só tem uma ponta de corte. Aqui na ferramenta fresa, a gente tem várias pontas de corte, que ela vai girar aqui, girar com alta velocidade e vai encostar aqui no aço, né, no material quadrado, para poder retirar o cavaco e dar o formato na medida que a gente quer. A gente precisa de usar o paquímetro, né, quando termina a fresagem, para medir, para ver se a peça quadrada, retangular, ficou na medida que o desenho técnico pediu. Vocês observam aqui que forma um cavaco, tá vendo essa parte meio azulada aqui? Que a rotação da ferramenta aqui durante a fresagem é muito alta a rotação. Então ela corta o material, tira nesse cavaco aqui, parecido com aquele cavaco lá do torno, né? Também aqui precisa de refrigeração. Nessa foto aqui não tem refrigeração porque foi tirada para tirar a foto,
ok? Então aqui é um exemplo nessa foto da usinagem na máquina fresadora utilizando a ferramenta fresa. Na sequência aqui da usinagem por fresamento, a gente está vendo uma foto parecida com a anterior. Vocês estão vendo aqui a ferramenta fresa, né? Que ela é redonda, né? E aqui ela tem várias pastilhas, pastilhas de corte pregada, que essas pastilhas é um material muito duro, que quando essa ferramenta fresa gira lá na máquina, ela consegue cortar o aço aqui nessa peça quadrada que vocês estão vendo, peça retangular, né? E aqui sai esse cavaco aqui, assim, nessa cor meio azulada, né? Porque essa cor meio azulada é porque esquenta bastante, né? Apesar de ter refrigeração, então o cavaco de aço sai assim meio azulado, tá? Essa outra peça que vocês estão vendo aqui, né, meio azulada, que até tem uma tinta descascada, chama morsa. Essa morsa, ela fica lá na máquina fresadora para poder prender, né, fixar essa peça de aço retangular que vocês estão vendo aqui. Porque se não prender a peça, a hora que a ferramenta encosta e joga essa peça longe. Então ela fica presa aqui nessa peça que chama morsa, que toda máquina fresadora tem essa morsa para prender, né? A gente aperta e ela vai prender essa peça. A hora que a peça estiver presa, a gente liga a máquina e ela vai cortando o material aqui para isso. Por isso que não dá para fazer com peça cilíndrica, né? Só peça quadrada, retangular, de formato similar. Então, só para vocês terem uma ideia. Um momento que der, nós vamos ver essa máquina lá na oficina da Polimig para vocês verem como é que é, tá? Aqui nesse slide, né, um outro exemplo aqui da usinagem por fresamento, né? É uma foto mais de perto, que tem aqui a ferramenta fresa, vocês estão vendo que é parecido com aquela foto que eu mostrei no slide anterior, né? Aqui quando a máquina está ligada, ela gira aqui em alta rotação, e aqui está a pastilha, tá vendo? Esse quadradinho aqui, né? É a pastilha que é presa aqui com um parafuso, né? Mas são várias pastilhas aqui, uma ferramenta fresa, ela tem de 6 a 8 pastilhas igual a essa aqui, para poder ajudar a fazer o corte mais rápido. Aqui vocês estão vendo, a foto aqui foi só para mostrar a fresa, né? A ferramenta, né? E aqui é o cavaco que ela vai gerando. No fresamento, a quantidade de cavaco é muito maior que a quantidade de cavaco lá no torno. Por isso que durante o fresamento, o técnico está perto, ele tem que usar um óculos de proteção, de preferência, né, um guarda-pó de proteção, um sapato também de proteção, não serve tênis, porque esse cavaco cai no chão e se pisar com o tênis, porque como ele está quente, fura o solado do tênis e ainda machuca a sola do pé do operador. Então, na fresadora tem que tomar muito cuidado com esse cavaco, né, usando esse óculos de proteção, esse calçado de proteção, para evitar algum acidente, tá? Mas de forma geral não é uma máquina perigosa, não. Usou o óculos, usou o calçado de segurança, né? Um guarda-pó, uma camisa de segurança, não tem problema nenhum. Aqui nós temos uma visão geral, né, da máquina fresadora. Aquela que aqui está um pouco pequeno, né, mas ela tem um tamanho assim de um armário, por exemplo, né, dando a ideia. Então, tá vendo? É uma máquina até simples, né? A ferramenta dela fica presa aqui na vertical, como se fosse uma furadeira industrial, né? Essa partezinha que vocês estão vendo aqui, né, onde eu estou colocando o cursor meio dourado, é a ferramenta fresa. Aqui é a morsa, que a gente prende a peça. Essa parte aqui é a mesa da fresadora. Por que a mesa é grande? Porque a gente pode colocar uma peça grande aqui, uma peça de 1 metro de comprimento, meio metro de largura, né? Nesse caso aqui é uma peça pequenininha, ela é presa na morsa. Quando a peça é muito grande, a gente tira a morsa e prende a peça diretamente aqui na mesa da fresadora. Essa mesa ela sobe e desce, tá vendo aqui uma alavanquinha com um volantezinho? Ela sobe ou desce para a gente penetrar a peça contra a ferramenta. E ela tem esse movimento aqui, tá vendo? É horizontal aqui, né? Através desse volantezinho aqui, o operador gira, a mesa movimenta, é onde proporciona a usinagem. E aqui nessas figuras do lado aqui, né? A gente está vendo aqui os tipos de ferramenta fresa que pode ter. Tem uma aqui que parece uma broca, tá vendo? Aqui, a outra parece aqui uma engrenagemzinha, né? Então são vários tipos de operações que a máquina fresadora faz, desde que não seja peça cilíndrica que já é no torno mecânico, ok? Então, um dia que vocês forem lá na oficina, na automotiva lá da Polimig, vocês vão ver lá, tem uma fresadora lá parecida com essa, tá bom?
Aqui nós temos uma foto, né, da máquina fresadora real lá na oficina, né? Elas podem ser pintadas de verde, pintadas de cinza, né? A máquina fresadora. E aqui é a morsa que eu falei com vocês, né? A morsa para fixar as peças, ela abre e fecha aqui, né? Tem uma alavanca que a gente abre e fecha a amostra para ela fixar a peça quadrada ou retangular. Aqui é a mesa da fresadora, né, como eu estava mostrando para vocês, e aqui é onde fica preso a ferramenta fresa. Essa parte da máquina chama mandril. É parecido lá com uma furadeira industrial, né, que a ferramenta fresa tem umas que parece até uma similaridade com uma broca, né? Mas de modo geral, as ferramentas fresa é aquela que tem a pastilha que eu mostrei para vocês no slide anterior. Aqui nesse slide nós temos alguns exemplos de peças usinadas na fresadora, que eu disse para vocês, né? Não é peça cilíndrica. Então a gente tem aqui 3 peças que elas são iguais, né? Que foram feitas na fresadora. Então vocês observam aqui que, né? Tem aqui uma parte quadrada, retangular, né? Tem um rasgo aqui que a gente chama de rasgo ou oblongo, né? Que não é um furo, né? Um rasgo feito, né? Aqui também um outro rasgo feito aqui. A furo aqui, ela pode até fazer furo com a broca, que a fresadora ela funciona como uma furadeira industrial também. Então, furo aqui que ela faz com a broca. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de qual tipo de peça que é feita na fresadora. Bem diferente lá do torno. Agora, lembrando que a fresadora também ela faz os dentes de uma engrenagem. Mas quando vai fazer os dentes da engrenagem, a engrenagem teve que ter passado pelo torno, porque a engrenagem é redonda, vai para a fresadora só para fazer o dente da engrenagem. O dente da engrenagem não é redondo, né? Então, aqui para vocês terem uma ideia, né, de um tipo de peça que, além de engrenagens, pode ser feito na máquina fresadora. Aqui também um outro exemplo de peça usinada na fresadora, né? Tá vendo? Tem um rasgo aqui, né? A peça tem um formato que não é cilíndrico, né? Ela tem um furo grande aqui, ó, um furo com o diâmetro grande, que não daria para fazer com a broca, né? Então faz a fresadora. Então é uma peça, né? Já tá vendo? Que foi também fundida, levado para a fresadora para fazer aqui alguns detalhes que o desenho técnico pedia, né? Então ela tem esse recurso também. É uma outra foto aqui da máquina fresadora, eu tinha mostrado uma anterior parecido com essa, né? A mesa da fresadora, geralmente ela tem 1,5 m de comprimento, né? E aqui uns 300 milímetros de largura. Então a gente pode tirar essa amostra para fazer a usinagem, a fresagem de uma peça muito grande, né? Ela cabe uma peça muito grande aqui. Então, embora ela é uma máquina pequena, mas ela consegue fazer a usinagem de uma peça bem grande, né? Mas geralmente as peças são pequenas, principalmente peças da área automotiva, né? Peça da caixa de marcha, peça do motor, né? Faz nessa máquina fresadora, principalmente lá na fábrica de automóvel, nas empresas que fazem peças, né? Autopeças para automóveis, para caminhão, né? Usa muito essa máquina. Aqui nesse slide nós temos aqui uma foto também da máquina fresadora de um outro ângulo, né? Vocês estão vendo aqui a morsa, né? A morsa que prende a peça, uma pecinha quadrada aqui, retangular, a ferramenta fresa, que aqui é uma ferramenta fresa bem pequena, quase não está dando para ver, né? Como eu disse, ela parece assim uma furadeira industrial, né? Tem esse volante aqui, que quando a gente gira esse volante, a ferramenta desce ou sobe, né? Aqui a máquina está desligada, né? Por isso que a operadora aqui chegou a mão aqui sem luva, parece que ela está medindo a peça aqui, ou limpando, né? Parece que está, não sei se é um instrumento, um micrômetro aqui, né? Então a máquina, quando a máquina está parada, a gente pode ir lá e medir a peça, limpar a peça com um pincel, né? Para tirar o cavaco. Então só para vocês terem uma ideia melhor aqui, que é a morsa, tá? Da máquina. Quando eu falei numa aula anterior sobre o torno mecânico, a ferramenta utilizada para fazer a usinagem no torno mecânico chama bits. Ou posso usar também uma pastilha de metal duro lá no torno, no lugar do bits. Agora, na furadeira, a ferramenta que usa é a broca para fazer furo. Na máquina fresadora, a ferramenta chama fresa. Então, tem alguns tipos diferentes de fresa. Essa aqui é a mais comum. Né? Aqui a ferramenta aqui está uma perto da outra, né? Claro que na máquina a gente pode usar uma de cada vez. Então aqui ela é presa aqui com várias pastilhas, né? Que é a mais usada. Essa ferramenta costuma ser chamada de planetária.
Então, quando você vai falar a ferramenta planetária, é uma ferramenta fresa usada para usinagem na máquina fresadora. Aqui a gente tem uma outra também, né? Que tem uma pastilha aqui quadradinha também, tem uma outra aqui também. Então, de acordo com o formato da peça, a gente vai usar uma ferramenta fresa diferenciada. Eu vou postar para vocês um vídeo lá na plataforma da escola, a plataforma que chama Pincel Atômico, um vídeo mostrando a usinagem na fresadora, porque aí você vai ter uma ideia melhor no vídeo, fica bem mais claro para vocês, tá bom? Agora, dentro de usinagem, nós vamos falar aqui sobre roscas, né? Sobre roscas, eu falei na aula passada que a ferramenta que faz a usinagem num furo, fazer a rosca, ela chama macho, né? Uma rosca interna, como se fosse uma porca. E a rosca interna, como se fosse um parafuso, né? Faz com a ferramenta que chama cocinete. Então, lembrada da aula passada? Então, nós vamos falar aqui agora um pouco sobre rosca. A rosca é uma saliência, né? Um filetezinho, né? Um fio de seção uniforme, né? A rosca pode ser triangular, pode ser quadrada, pode ser trapezoidal. A mais comum é a rosca triangular que a gente conhece da do parafuso e da porca, né? Então, essa rosca, ela desenvolve aqui, ó, em todo o contorno, toda a ponta do parafuso, ou então lá dentro de um furo, né, de uma porca. Então, essa rosca, ela pode ser interna, que é um exemplo, é uma porca, né? E a rosca pode ser externa, que é um exemplo, é um parafuso. Então, a rosca no parafuso é feita no torno mecânico. A fresadora não faz rosca, é o torno mecânico, porque o torno mecânico faz peça cilíndrica e a rosca é encontrada numa parte cilíndrica. E a rosca interna ela pode ser feita também no torno mecânico, desde que a peça seja cilíndrica, ou então com o macho, aquela ferramenta macho que eu comentei na aula passada, que faz a rosca interna. E a rosca externa, feita no torno, ou então com a ferramenta que chama cocinete. Nós temos um exemplo aqui de um desenho técnico mostrando a rosca, tá? Aqui é uma rosca no parafuso, né? E aqui uma rosca na porca, né? A rosca do parafuso, ela enrosca e encaixa na rosca da porca, né? Então tem que fazer a rosca externa no parafuso, na usinagem, né? No cocinete ou no torno mecânico, e a rosca interna aqui na porca, que é usando o macho. Agora, a medida da rosca do parafuso, ela tem que ser compatível com a medida da rosca da porca, porque senão não vai encaixar, né? Não vai encaixar. Então, essa medida vem no desenho técnico. Tá vendo aí um D minúsculo aqui azul? É a medida aqui, ó, interna da rosca do parafuso. E a medida D, que eu coloquei aqui, é a medida da externa, né? A medida maior da rosca da porca. Então, tem que ter uma diferença. Se a medida, por exemplo, da rosca do parafuso for 12 milímetros, a da porca aqui não pode ser exatamente 12 milímetros, ela tem que ser um pouquinho maior, 12,001, 12,1, para poder o parafuso conseguir entrar, ok? Então é uma folga bem pequena que tem aqui de poucos milímetros. Então isso é importante no desenho técnico, que a gente veja a medida aqui da rosca externa do parafuso e a medida aqui da rosca interna da porca, para ser possível fazer um encaixe. Então isso é muito importante para a gente, senão o parafuso não encaixa na porca, porque se a medida tiver 100% igual, por exemplo, igual eu falei, né? Por exemplo, 12 milímetros aqui no D menor e 12 milímetros aqui no D maior, não vai encaixar. Então o desenho técnico já traz essa medida pronta para o técnico verificar se vai encaixar bem quando for fazer a montagem daquela parafuso, daquela porca lá no veículo, na máquina, etc. Outra coisa, aqui vocês estão vendo um P aqui, esse P é da palavra passo. Passo é a distância aqui, ó, de um filetezinho da rosca por outro. A gente pode medir usando aquela orelha que o paquímetro tem. Lembra lá da aula de metrologia? O paquímetro tem duas orelhinhas do lado de cima dele que a gente pode medir o passo da rosca aqui, ó, porque é bem pequenininho, né? E o ângulo da rosca aqui não dá para medir, mas ele fica pronto quando a gente usa a ferramenta lá no torno ou quando usa o cocinete, a mesma coisa que quando usa o macho. Então, o mais importante é a gente saber que o parafuso ele tem um diâmetro externo da rosca, um diâmetro menor, D, e um diâmetro maior, D maiúsculo.
e tem esse passo que é a distância de um filete ou outro. Esse passo pode ser de 1 milímetro, de 1,5 milímetro, de 2 milímetros, né? Isso lá no desenho técnico vem indicando para a gente. Bom, como estávamos falando ali no slide anterior, passo da rosca, né, que a gente representa pela letra P, é essa distância aqui, tá vendo? Bem pequenininha, da pontinha de um filete do parafuso até outra pontinha. É bem pequenininho, 1 milímetro, 1,5 milímetro, 2 milímetros. Então, a gente consegue medir com a orelha do parafuso. Existe um instrumento chamado micrômetro de rosca que a gente consegue medir esse passo com maior precisão. Mas é um instrumento mais caro, geralmente a gente mede com a orelha do paquímetro, né? Dá para medir, embora seja uma medida bem pequena. Então, né, chama passo, vem representado pela letra P. Então, isso aqui, esse exemplo aqui é uma ponta de parafuso que tem uma rosca, né, com um determinado passo, uma determinada medida, rosca externa. Eu falei também que tem um ângulo aqui de inclinação. São dois tipos de ângulo. Na rosca, o ângulo de inclinação, aqui, se a gente fosse medir aqui esse ângulozinho aqui, né, aqui está ampliado, né, como se tivesse ampliado olhando com a lente aqui, o ângulo aqui é de 60 graus, porque tem que ter esse ângulo para a gente colocar o parafuso lá com a folga, né? A gente pode colocar até com a mão e depois apertar com a chave. Agora tem um outro tipo de, isso aqui, o ângulo de 60 graus, é quando a rosca é M, tá vendo? A letra M significa rosca métrica, rosca em milímetro, porque tem a rosca em polegada. Rosca, parafuso de 3/8, parafuso de meia polegada, parafuso de 1/4 polegada. Nesse caso, a rosca, o ângulo é menor, é de 55 graus. Aí fica, para a gente colocar o parafuso com a mão, fica um pouquinho mais apertado, né? Então é uma outra forma de ter uma rosca. Rosca métrica, que é a letra M, e rosca em polegada, que é a letra W. Esse W é em homenagem ao engenheiro lá da Inglaterra, que há muitos anos atrás desenvolveu, né, esse processo de rosca. O sobrenome dele era Whitworth. Por isso que vem essa letra W para simbolizar quando a rosca é em polegada. Mas geralmente, né, o que a gente mais usa é a rosca com a letra M, que significa rosca em milímetro, rosca métrica. Aqui é só para vocês conhecerem aqui, tá bom? Então, se você ver lá no desenho técnico, rosca M10, você sabe que tá, aquela rosca é em milímetro. Aí eu tenho que buscar o macho M10 em milímetro para fazer a rosca. Rosca W 3/8, rosca W 1/4. Eu sei que essa rosca está em polegada. Então tem que pegar o macho com a medida em polegada. Então isso é importante. A gente vai ver mais à frente, ok? Então resumindo aqui, letra M na medida da rosca, lá no desenho técnico, fica rosca em milímetro. Se tiver o W, rosca em polegada. Agora todas elas vão ter o passo, que é a distância aqui de um filete ao outro. Eu mostrei aqui no slide anterior uma rosca num parafuso, rosca externa, mas no desenho técnico a rosca não é representada com aquele zigue-zague igual eu mostrei. Num desenho técnico a rosca é representada desse jeito aqui, ó, tá vendo? Isso aqui seria a ponta de um parafuso, e tá vendo essa linhazinha mais fina aqui embaixo e em cima? Está representando a rosca. Então, num desenho técnico, a rosca vem representada desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Com essa segunda linha. Não vem aquele zigue-zague aqui, não. Por isso aqui confunde. Então, se você vê num desenho técnico aqui, igual nesse exemplo que é a ponta de um parafuso, a rosca está representada por essa linha aqui de baixo e essa rosca de cima. Tá vendo? Nem parece que é rosca, né? Mas é assim que vem. É a norma da ABNT para representar a rosca num desenho técnico. Não vem aquele zigue-zague, igual eu mostrei no slide anterior, não. Ok? Agora, se ela for uma rosca no furo, uma rosca interna, aqui, ó, aí é desse jeito que vem aqui, ó. Tem uma circunferência e uma linha fina aqui embaixo que não completa a circunferência. Tá vendo aqui, ó? Não completou a circunferência. Lá no desenho técnico só vem desse jeito aqui. Então, se você vê essa simbologia aqui num desenho técnico, você sabe que nesse furo aqui tem uma rosca interna, feita com a ferramenta macho. Então, tá vendo? É bem detalhista isso aqui. Agora, se eu ver também uma outra peça aqui, né, olhando aqui no desenho técnico, vista ela de lado, de vista lateral, aqui ela tem rosca, tá vendo? É uma linha bem fininha aqui, ó, uma linha bem fina aqui, junto com essa linha grossa, e aqui embaixo também. Quase não dá para perceber, tá vendo? Então tá indicando que aqui, dentro desse furo, tem uma rosca com o diâmetro D,
qualquer, né? Então, lá no desenho técnico, e vocês vão ver isso lá com o professor Sérgio de desenho técnico, né? A rosca, ela vem indicada da forma que vocês estão vendo aqui, tá? Não vem aquele zigue-zague, não. Bom, falando aqui ainda de usinagem de rosca, né, em milímetro, eu comentei com vocês que a rosca ela tem uma medida, que pode ser 10 milímetros, 12 milímetros, né, ou pode ser 3/8 da polegada, 1/4 da polegada. Geralmente a gente usa aqui no Brasil, mais é milímetro, né? Então, é o seguinte, vamos supor que você como técnico, né, já estiver trabalhando como técnico, o seu chefe lá, o engenheiro vai pedir para você indicar, fazer uma rosca em um furo usando macho, mas essa rosca tem que ficar com 12 milímetros de diâmetro, M12, 12 milímetros de diâmetro. Então é o seguinte, na realidade, se a rosca lá no furo tem que ficar com 12 milímetros de diâmetro, a gente não pode fazer o furo na peça antes de passar o macho com a broca de 12 milímetros. A broca tem um diâmetro menor do que o macho. Se eu furar com a broca de 12, o macho de 12 não consegue fazer a rosca. Então eu tenho que furar essa peça com a broca, fazer o furo com a broca menor que 12, para depois passar o macho lá no furo com a medida de 12. Agora lá no desenho técnico só vem falando que é 12, não vem o diâmetro da broca. Então aqui tem uma fórmula bem simples para o técnico aprender a calcular o diâmetro da broca quando ele vai fazer uma rosca no furo. Ok? Então nós vamos ver isso aqui. A fórmula é esse aqui. Tá vendo esse dB aqui? Esse dB significa diâmetro da broca que eu quero saber, que eu quero calcular. Então é o D maior, esse azul aqui, menos o P. O D aqui, ó, é o diâmetro da rosca. Vamos supor M12, M10. Se for milímetro, né? Vem a letra M, igual eu expliquei. Então, se a rosca for M10, significa que o diâmetro da broca para fazer o furo da rosca não pode ser de 10. Ela tem que ser menor. E como é que eu vou saber? Eu vou pegar o diâmetro D, esse diâmetro D, e diminuir do passo, que é aquela medida que eu falei com você do filete, né? Do passo. Eu pus esse desenho para mostrar aqui. Lembra que eu falei que no desenho técnico não vem mostrando desse jeito aqui. Eu estou mostrando só para ficar mais fácil com vocês, né? Então, a medida do passo é esse P. Então, nós vamos pegar a medida do diâmetro lá que está no desenho técnico e diminuir pelo passo. Lá no desenho técnico não vem a medida do passo, não. Eu tenho que medir lá verificar. Então, vamos supor que eu tenho o D maior é 12, o diâmetro da rosca é 12, e o passo é 1 milímetro, então eu vou fazer 12 menos 1, vai dar 11, então a broca vai ser de 11, que eu tenho que fazer o furo na peça, para depois passar o macho de 12. Então essa fórmulazinha aqui é simples para guardar, o diâmetro da broca é o diâmetro da rosca, que vem no desenho, menos o passo da rosca, que vem lá no desenho também. Ok? Então isso é muito importante para o técnico saber, que para fazer uma rosca com o macho, tem que furar primeiro com a broca com o diâmetro menor, para depois passar o macho. Ok? Agora lá no desenho técnico, não vem a medida da broca, só vem a medida da rosca. Entendeu? Então por isso que a gente tem que saber o que é passo, e até saber medir o passo com a orelha do paquinto lá no parafuso. Então, continuando aqui a explicação de como vai fazer uma rosca com o macho, então nós temos aqui a broca, tá vendo? Essa é a ferramenta que chama broca, né? E aqui é a ferramenta que chama macho. Então, para fazer uma rosca num furo, numa peça, eu preciso fazer o furo primeiro com a broca e depois passar o macho para fazer a rosca. Só que a medida da broca, o diâmetro da broca, é menor que o diâmetro do macho. Então, eu não posso fazer o furo com a broca, por exemplo, de 12, quando eu vou passar, quero uma rosca de 12, o diâmetro da broca tem que ser menor que 12. Então, primeiro, aqui, ó, olha aqui onde eu estou passando o cursor vermelho. Primeiro, eu tenho que fazer o furo na peça com a broca. Depois, tirar a broca e passar o macho no furo. A furadeira não passa o macho no furo.
a gente tem que passar esse macho manualmente. Tem uma alavanquinha que chama desandador que ajuda a gente a passar esse macho manualmente. Existe hoje máquinas modernas que já faz essa rosca com o macho na própria máquina. Mas são máquinas mais modernas, que são caras, né? Nem toda oficina tem isso. Então a broca faz o furo na furadeira e depois é que faz a rosca com o macho. E o diâmetro da broca tem que ser menor que o macho. Vamos ler aqui embaixo. Ó. Primeiro, furação com a broca, diâmetro menor da rosca, para pegar o diâmetro menor da rosca. E depois passar o macho no furo com o diâmetro maior da rosca. Então, o importante é você lembrar que o diâmetro da broca tem que ser menor que o diâmetro do macho. Agora, quanto que esse diâmetro vai ser menor? Então, o técnico tem que saber calcular isso, tá? Nós vamos ver aqui no próximo slide, nós vimos a fórmula na aula passada, no slide passado, né? Que o diâmetro da broca é o diâmetro da rosca do macho menos o passo, ok? Então, nunca que o diâmetro da broca para fazer o furo da rosca vai ser igual ao diâmetro do macho. O diâmetro do macho é exatamente o diâmetro que a rosca precisa de ficar, conforme indicado no desenho técnico, e o diâmetro da broca o técnico tem que saber calcular, ok? Vamos ver aqui um exemplo, mas antes aqui, olha para essa figura aqui. Essa figura é de quê? É de um macho ou de uma broca? Ah, de um macho, né? O macho aqui. Então, no macho vem gravado a medida dele. Eu não sei se está dando para vocês verem aqui, que é bem pequenininha. Essa foto foi tirada de um macho. Estão vendo aqui a letra M, 12, aí tem um X, né? E 1,5. Parece que é 15 aqui, mas é 1,5. Então, vem gravado em todo o macho. Então, significa que essa letra M, que essa rosca é em milímetro. Por isso que vem a letra M. Se tivesse a letra W, a rosca seria em polegada. Como tem aqui a letra M, né? Tá vendo aqui? Não sei se dá para você ver aí, mas lá no macho vem gravado assim. Depois tem a medida da rosca, que é 12. Então é M12. Eu sei que essa rosca lá na porca vai ser de 12. Agora, esse X aqui é só para indicar, por exemplo, 12, M12 por 1,5. E esse 1,5 aqui, que não é 15, porque aqui na foto não deu para ver, mas tem uma vírgula aqui. Então é 1,5, isso é o passo da rosca, que é aquela distância aqui de um filete ao outro. Então no macho está indicando que essa rosca é de M12, ou seja, uma rosca que tem que ficar com o diâmetro 12, rosca em milímetro, que tem a letra M, e que o passo dessa rosca, a distância aqui de um filete ao outro, é de 1,5. Bom, então baseado nessa informação que vem no macho aqui, nós vamos calcular o diâmetro da broca. Então vamos ver esse exemplo aqui do exercício 1. Calcular o diâmetro da broca para abrir uma rosca M12 por 1,5 de passo, conforme está aqui, né, gravado no macho. Então, M, igual eu disse para vocês, esse M aqui significa que a rosca é milímetro, só para eu não me confundir com polegada. E esse número que está aqui, que vem lá no macho, né, que nesse exemplo é 1,5 milímetros, é o passo que já foi medido lá no filete da rosca e colocado no desenho técnico. Então, aqui nós temos o diâmetro da rosca que é 12 milímetros, o passo que é 1,5, que eu já tenho aqui no macho, agora eu quero calcular o diâmetro da broca, para essa rosca ficar correta quando for fazer lá na bancada lá, ok? Então eu preciso de saber onde que eu vou achar a medida da rosca aqui gravada no macho. Todo macho está gravado. Onde que eu vou achar o passo? Aí eu não tenho aqui a rosca ainda para medir com a orelha do paquímetro o passo, mas no macho já vem marcado o passo aqui, ó. Tá bem tudo prontinho. Agora eu tenho que pegar esses valores aqui para calcular o diâmetro da broca. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui no próximo slide? Ô pessoal, deu um pique aqui no vídeo, não sei se deu uma interferência para vocês, mas eu estou voltando aqui para dar continuidade. Bom, então nós vamos ver um exemplo aqui, né? A solução desse exemplo que eu falei, né? A gente quer calcular o diâmetro da broca para fazer uma rosca que tem o diâmetro de 12, né? M12. Né? M significa métrica e P significa passo, que é a medida que já vem lá no desenho técnico. Então, nesse exemplo que eu vi no slide anterior, nós temos que a medida da rosca é 12 milímetros e a medida do passo é 1,5. Então, para calcular o diâmetro da broca, nós vamos usar aquela fórmula, né? Diâmetro da broca é o diâmetro da rosca, né? 12 menos o passo, que é 1,5. Então, vai ficar diâmetro da broca é 12 menos 1,5, que dá o quê? 10,5. 12 menos 1,5, 10,5. Então, eu sei que 10,5 é o diâmetro da broca para nós fazermos o furo antes de passar o macho, que tem a medida de 12.
Agora, depois que eu tenho o diâmetro, eu tenho que ir lá na caixa que tem várias brocas, ou lá no depósito, no almoxerifado da empresa que tem várias brocas, para pegar a broca de 10,5. Mas lá fica fácil, porque as brocas vêm gravadas aqui, tá vendo? 10,5. A gravação na broca é pequena, mas aqui eu aumentei para facilitar aqui para você compreender. Agora, e se não tiver essa gravação, ela estiver apagada, que a broca é uma ferramenta que dura muito tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e com o tempo ela vai apagando. Então eu posso pegar o paquímetro e medir aqui na broca para ver se ela está com 10,5, se ela é de 10,5, para depois levar lá na furadeira, fazer o furo lá usando, né, o líquido refrigerante, para depois que terminar o furo, passar o macho. Geralmente numa empresa não é o técnico que passa o macho lá para fazer a rosca, mas o técnico tem que fazer esse cálculo aqui para dar essa informação lá para o mecânico de manutenção, tá? Então, para calcular o diâmetro da broca, para fazer uma rosca num furo, numa porca, é essa fórmula. O diâmetro da broca é o diâmetro maior menos o P. Nesse exemplo, 12 menos 1,5. Tá vendo? É fácil. Mas essa fórmula não vem lá no desenho. Essa fórmula o técnico tem que saber, ok? Então é importante saber isso aqui. Então, né, nós temos a broca, né, de 10,5, que vem gravada. Vamos levar lá na furadeira industrial, prender a broca aqui no mandril da furadeira, prender a peça que eu quero fazer a rosca lá na morsa, né? A furadeira tem uma morsa parecida com aquela morsa que tem na fresadora. Aqui é uma peça quadrada, retangular, né? Tá fazendo furo. Esse branco aqui que vocês estão vendo é o óleo refrigerante, né? Que a gente coloca ali para fazer furo também com a furadeira, né? O óleo refrigerante de refrigeração não é só no torno, não. Usa aqui. Aí depois que eu fizer o furo, eu tiro a peça aqui, levo a bancada para passar o macho lá de 12. Eu vou passar um exercício para vocês, né? Para vocês fazerem durante a semana, sobre o que eu falei aqui nessa aula. Ok? Então você vai ter uma semana aí, até no outro final de semana, né, para poder me mandar assistir essa aula e me mandar lá o exercício pronto, ok? Como vocês sabem, né, num sábado eu dou essa aula de usinagem, no outro sábado o professor Zanan dá aula de desenho para vocês, né, para não acumular né, 2 aulas numa semana só. Mas isso não vai alterar nada o nosso conteúdo. Então, vocês assistem, depois que assistir essa aula, não precisa ser agora que você terminou, depois você faz o exercício e me manda lá. Pode, igual eu já disse da outra vez, você pode fazer o exercício numa folha de caderno, tirar uma foto com o celular bem legível e mandar para mim, tá bom? Então, bons estudos, até a próxima aula.